Olá, meninas e meninas. Hoje eu resolvi mudar um pouco. Hoje eu não vou falar sobre histórias da mitologia, mas só hoje. Meu assunto é sobre o folclore, uma história do folclore indiano, persa e árabe, tá? Quem nunca ouviu falar das histórias das Mil e Uma Noites? Tem até famosas pinturas e museus sobre essa obra, como uma de 1880 do alemão Ferdinand Killer. O quadro mostra Sherazade contando histórias para o sultão persa Shahriar. Mas vamos à obra Mil e Uma Noites, como eu disse, oriundas do folclore indiano, persa e árabe. Há várias e várias versões da obra, acréscimos durante, com o tempo houve várias histórias que foram acrescidas, mas todas essas diferentes versões mostram sempre o início. Qual é o início? Sherazade contando histórias para seu esposo, o sultão Shahriar. Bom, mas antes de eu começar a contar a história das Mil e Uma Noites, eu vou falar um pouco do Pedro II, nosso segundo imperador, que ficou com 5 anos quando o pai dele, Dom Pedro I, foi para Portugal lutar contra as tropas de seu irmão, Dom Miguel, para o trono da sua filha, tá? Então ele, desde os 5 anos, teve um estudo muito forte, aprendeu muitas línguas e uma cultura assim muito forte, porque ele seria nosso imperador. Bom, conta-se que ele traduziu diretamente do árabe para o português parte da obra Mil e Uma Noites, fazendo com raro rigor para a época. E conta-se também que mais tarde, quando ele já tinha 62 anos, além de traduzir quando era mais jovem, também começou a traduzir outro texto da obra. Em novembro de 1891, um mês antes de sua morte. Vocês sabem que ele estava em Paris e morreu de pneumonia, né, em novembro, em 1891, 2 anos depois da proclamação da República. Bom, ele morava em Paris, mas segundo a pesquisadora Rosane de Souza, a primeira a ter acesso a essa tradução de Dom Pedro II, ela diz que, infelizmente, ficou inacabada. Ele não conseguiu concluir a obra, pois morrera logo depois. Bom, houve outros tradutores também, no Brasil. Foi um deles, mais famoso, foi Mamed Mustafa, que traduziu entre 2005 e 2021. E em Portugal, o tradutor da obra, um dos tradutores da obra foi Hugo Maia, que traduziu entre 2017 e 2020. O manuscrito atual, disponível, né, que se aproxima mais da versão original, está na Biblioteca Nacional da França, cuja autoria é de Antoine Galland. Bom, agora vou começar a contar as Mil e Uma Noites. O começo é sempre o mesmo, as histórias é que mudam. Olha só, o rei Shahriar da Pérsia descobriu que sua esposa o traía com um servo. O servo era amante da esposa. Então o rei mandou matar os dois e a partir daí tomou uma terrível decisão. Todas as noites casaria com uma nova mulher, mas na manhã seguinte ordenaria a sua execução, para que nunca mais fosse traído. E assim fez durante 3 anos seguidos. Até que a bela e astuta Sherazade, filha do primeiro-ministro do rei, diz ao pai que tem um plano para acabar com aquela barbaridade. Mas, para aplicar esse plano, precisava casar com o rei. O pai tenta convencer a filha, desesperado, para desistir dessa ideia. Se ela casar com o rei, ela vai morrer como as outras. Mas ela estava decidida. Tinha que dar um fim àquela maldição que aterrorizava a cidade. E assim aconteceu. Sherazade casou com o rei. Terminada a cerimônia de casamento, Shahriar levou, enfim, sua esposa para seus aposentos. Mas antes de trancar a porta, ouviu-se uma ruidosa choradeira. Então Sherazade disse: "Oh, majestade, deve ser minha irmãzinha do Niazade,
porque ela está acostumada a dormir depois que eu conto uma história. E como amanhã já estarei morta, tá? Mesmo peço-lhe, por favor, que deixe entrar. Será a última história que eu lhe contarei. Esse é meu último pedido, por favor. Sherazade, então, abriu a porta, né? Foi consentido pelo sheik, e levou a irmã para dentro, instalando-a num tapete. Então, começou a contar uma história. Era uma vez um mágico muito malvado. Furioso e sem paciência, Shahryar resolveu impedir que ela prosseguisse. Reclamou, tossiu, resmungou, mas Sherazade ignorou tudo isso e continuou a contar a sua história. O soberano então permaneceu atento, calado. Ia ser rápido, né? Visualizou, mas foi visualizando na mente todas as cenas da história que Sherazade contava. A princípio, meio distraído, mas depois muito interessado. Até que a pequena adormeceu e Sherazade se calou quando ouviu a voz do rei. Continue, ordenou. Mas o dia está amanhecendo, majestade. Eu até já ouço o carrasco afiando a faca para me matar. Ele que espere. Continue, declarou o rei. Então Sherazade continuou contando até que ele dormiu profundamente, até o anoitecer. Mas quando acordou, olhou para ela e ordenou que concluísse a história. Ela concluiu a história e quando acabou, ele disse: conte outra história. Então Sherazade, com sua voz melodiosa, foi contando uma história atrás da outra, de reis, de aventuras, de viagens fantásticas, de heróis, de mistérios, de dramas, etc, etc. E cada história que contava, o sultão mais maravilhado ficava. E assim foram passando os dias, as semanas, os meses e os anos. Até que chegou um dia, Sherazade falou: agora não tenho mais nada para lhe contar. Estamos casados há exatamente 1001 noites. Já lhe dei 3 filhos. E por estar tão encantado com minhas histórias, acho que nem percebeu nada disso, nada dessas transformações. Então, Shahryar olhou para Sherazade, para o seu olhar, olhou as crianças e viu que toda a sua amargura desaparecera. Jamais mataria sua esposa, porque já sabia que não poderia viver sem ela e jamais poderia viver longe de seus filhos. Assim, a partir daquele dia, eles viveram felizes até o fim de seus dias. Ó, acabou. Agora tem 1001 histórias. Lógico que não existem 1001 histórias, mas quase 300 existem, tá? Catalogadas. Mas agora eu vou contar uma história, vou só contar umazinha, tá? Uma das que foi contadas por Sherazade ao rei, tá? Bom, registrados, tem fontes que diz que tem 291 histórias catalogadas. Bom, qual é a história que eu vou contar? Ó, olha os personagens da história que eu vou contar. Corcunda, um alfaiate, um médico judeu, um dispenseiro, que é um mercador, e um bêbado. Esses são os personagens. Bom, começa pelo alfaiate, primeira personagem. O alfaiate convidou o Corcunda para jantar na sua casa e o força a comer um pedaço de peixe. Só que o Corcunda se engasga com a espinha e morre. O alfaiate ficou aflito. Nossa, eu causei a sua morte. Achou que ele, ao forçar ele a comer o peixe, o matou. Então, o que ele fez? Colocou o corpo do Corcunda no consultório de um médico judeu que morava ali perto. O médico judeu, quando acabou de dar as consultas, apagou as luzes e, ao descer a escada no escuro, tropeça com o Corcunda, que rola a escada abaixo.
e o médico judeu achou que o matou. Então, o que é que faz o médico? Abandona o corpo no terraço do vizinho, esse mercador, esse dispenseiro. Deixa o corpo lá. O dispenseiro, o mercador, quando acorda, se depara com aquele homem ali deitado e pensa que é um ladrão. E dá-lhe uma surra tão grande que ele vê que ele está morto. E ele achou que o matou. Então, o que ele faz? Vai abandoná-lo num beco, onde é achado por um bêbado. Aí o que faz o bêbado? Ao ver aquele corpo no beco, dá-lhe uma surra e também acha que o matou. Então repara, o corcunda, olha só, o alfaiate achou que o matou, o peixe, o dispenseiro achou que o matou, né? Não, primeiro o médico judeu achou que o matou, rolando da escada, depois o mercador achou que o matou, né? Também com a surra que ele deu, e o bêbado também achou que ele matou. Então, os 4 acharam que mataram o corcunda. Enfim, os 4 vão à presença do rei, que escuta a versão de cada um e fica assombrado com a história de cada um. E, sabe, depois cada um afirma que ser o assassino do corcunda. Como? Ele não podia ter morrido 4 vezes. Como saber qual deles terá a pena de morte? Pelo assassinato do corcunda. Ele fica tão assim impressionado que até manda escrever a história deles nos anais, para ficar para a posteridade, que é um caso raro. E aí ele pensa, qual deles matou esse corcunda? Qual deles vai receber a pena de morte? Até que ele tem uma ideia. Induz cada um dos 4 envolvidos a contar uma história qualquer. Os que contarem as melhores histórias serão poupados. E o que contar a pior história terá a pena de morte. Gente, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tem 291 histórias esperando por vocês. É só procurar. Beijos!